volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia romântica chamado Combinação Perfeita. Alerta de spoilers a seguir. Lola é uma mulher que trabalha duro em Los Angeles. Ela é executiva de uma empresa de vinhos. À sua esquerda está Hamish, o amigo de Lola, que lhe sugere ir para Sydney e estabelecer um contrato com uma famosa distribuidora de vinhos chamada Hazel Vaughn. Ele revela que Vaughn não exporta para os Estados Unidos, por isso essa é uma grande oportunidade para os negócios, e Hamish gostaria muito de ter aqueles vinhos em seu restaurante. No dia seguinte, ela está mais do que pronta para ir a Sydney. Dentro do seu escritório, ela encontra sua colega Audrey e as duas conversam, até que o seu chefe vem até ela e elogia o seu trabalho em comparação com o de qualquer outra pessoa do escritório. Então ela revela a sua amiga sobre os vinhos Vaughn e os seus planos de ir para a Austrália. Na mesma noite, ela vai à casa de seus pais para jantar. Na mesa estão o seu pai Carlos, além de John e Diana, que são seus amigos. Todos eles começam a perguntar sobre a sua vida amorosa e revelam que ela se divorciou há 2 anos. Depois do jantar, Carlos sugere que ela comece um novo relacionamento, pois está muito solitária desde que o seu ex-Tyler terminou com ela. No dia seguinte, ao chegar ao escritório, Lola vê a sua colega fazendo uma apresentação sobre vinhos caros. Lola fica chocada com isso, e as coisas ficam ainda piores, quando o chefe escolhe Audrey para ir a Sydney com ele, e provavelmente lhe dar uma promoção se ela conseguir o acordo. Quando ele recebe uma ligação e sai da reunião, ela o confronta dizendo que contou a Audrey sobre os vinhos Vaughn, e afirma que ela merece ir a Sydney, mas ele não a escuta. Dentro da sala de reuniões, ela revela que está cansada de toda a falta de empatia e egoísmo do seu chefe, então ela finalmente está se demitindo do trabalho para sempre. Ela decidiu abrir a sua própria empresa chamada Salud Imports e precisa da família Vaughn para fazer a sua empresa crescer. Lola descobre que a empresa Vaughn tem um chalé, então o seu plano é ficar lá como hóspede e de alguma forma encontrar um momento perfeito para lançar a sua empresa. Mesmo que o seu pai pense que Sydney é muito longe, ele ainda motiva e apoia a sua ideia. Não muito tempo depois, vemos Lola chegando a Sydney na fazenda dos proprietários da vinícola dos Vaughn. Ao chegar, ela encontra um homem que se oferece para ajudá-la, mas ele cai com a bagagem pesada e depois vai embora no táxi. Enquanto ela explora e observa a casa, um homem chamado Max entra pela porta e lhe pergunta sarcasticamente se ela está procurando a senha do cofre. Max lhe diz que ela pode tirar selfies com as ovelhas e fazer o que quiser, menos incomodar Hazel Vaughn. Um dos funcionários aparece e revela que o homem que foi embora de táxi havia se demitido. Ele trabalhava na fazenda, mas não conseguiu lidar com o estresse. Logo depois, ela encontra a mulher chamada Hazel Vaughn e tenta explicar sobre a sua nova empresa. Mas Hazel não fica impressionada e lhe diz que Lola desperdiçou o seu tempo se a razão de ir até lá foi essa. Enquanto isso, Lola escuta Hazel e Max falando sobre o homem que se demitiu e pergunta se ela poderia trabalhar em seu lugar. Depois de alguma hesitação, ela finalmente consegue a oportunidade e Max fica encarregado de lhe ensinar tudo sobre os protocolos e o trabalho que ela terá que fazer. Max explica que ela fará trabalho pesado e braçal, começando por alguns reparos na cerca. Ele também conta que eles têm cangurus por perto. Ouvindo isto, ela fica animada para conhecê-los, mas ele assegura que eles provavelmente lhe dariam um chute. No meio do caminho, a caminhonete para de funcionar e eles têm que voltar a pé. Max não acredita que ela não levou nenhum chapéu ou botinas para a terra, então ele lhe dá o seu próprio chapéu. Max diz a ela para não ter esperança sobre o negócio com Hazel, e depois a vemos no chalé, onde ela encontra 3 estudantes. De repente, eles ouvem alguém gritando, e ela revela que usou toda a água quente, e logo depois, ela conecta o seu carregador e causa um curto-circuito. De manhã, seus colegas dizem a ela para se sentar com eles, mas eles estavam lhe pregando uma peça com uma aranha na cadeira. De repente, Max chega perguntando se ela está pronta e lhe ensina a dobrar um fio de metal. Quando ela começa a trabalhar, vê uma ovelha e tenta alimentá-la, mas ela não é boa nisso. Lola também falha em separar as ovelhas vermelhas das outras. Mais tarde, ela vê Hazel e começa a elogiá-la pelas suas botas bonitas e pergunta se ela quer que ela importe algumas garrafas, mas ela não está interessada. Mais tarde, enquanto ela e Max terminam o trabalho, ele a pega no colo porque viu uma cobra e eles têm um momento romântico. Depois de limpar o banheiro, Lola acorda na manhã seguinte e vai para o trabalho, mas ela faz algo estúpido e deixa Hazel muito irritada. Então ela não tem muita escolha e se prepara para sair de Sydney.
Depois ela pede a Max para levá-la ao aeroporto e eles seguem na sua velha caminhonete. A caminhonete mais uma vez começa a agir de forma estranha e para no meio do caminho. Ambos seguem a pé, onde ela revela que a Austrália provavelmente a odeia, mas Max pensa um pouco diferente e tenta motivá-la. Lola revela sobre seu pai, como ele foi o seu modelo e inspiração durante toda a sua vida, e a maneira como ela acabou trabalhando em uma grande empresa. À noite, ela acorda e lê um livro sobre a história da família Vaughn e fica encantada. Na manhã seguinte, Lola resolveu o problema da água quente que os estudantes enfrentavam, fazendo eles a aceitarem em sua equipe, enquanto a presenteiam com sapatos e roupas para o trabalho. No café da manhã, ela revela a Max que vai ficar. Ela conta sobre o livro que leu ontem à noite e ficou motivada por ele. Ele também lhe presenteia com um chapéu de cowboy e Lola também se surpreende, porque ele já sabia que ela ia decidir ficar. De volta a Los Angeles no escritório, Audrey estava ficando estressada com as exigências do seu chefe. Enquanto isso, vemos Lola observando enquanto Max trabalha sem camisa. À noite, todos estão sentados em grupo e Max começa a tocar o seu violão, quando Lola decide cantar junto. Todos ficam encantados ao ouvir a sua bela voz e aproveitam o momento. Esse é provavelmente o momento mais emocionante em algum tempo, e todos começam a cantar a canção junto com ela. Na manhã seguinte, ela está sentada com Henrique tomando café da manhã, onde ele lhe conta como estava se divertindo enquanto trabalhava na fazenda, basicamente tendo um equilíbrio entre trabalho e sua vida pessoal. Max também lhe diz que ela acabou de ser promovida. Ele viu ela e uma das ovelhas idosas criando um vínculo, mas ele explica que essa ovelha será o próximo jantar de domingo. Entretanto, ela garante à ovelha que não deixará que nada aconteça a ela. Ela começa a se dar bem com o trabalho na fazenda e aproveitar o tempo com os seus colegas. Enquanto isso, Audrey fica sabendo que Lola está na Austrália. À noite, Lola revela aos seus companheiros sobre o seu relacionamento com o seu ex-namorado. Ela caminha para fora e encontra Max sentado, pronto para nadar na piscina. Então ele a desafia a entrar na piscina também e ela concorda. Os dois sorriem se encarando e acaba rolando um clima, mas nada acontece. Na manhã seguinte, é hora do motocross. Max não está muito confiante em Lola, mas ela o surpreende mostrando como ela anda bem de moto. Ele fica surpreso e até a chama de profissional. Max conta a ela sobre o seu passado, como ele costumava ser um cara zangado e destrutivo. Mas mais tarde, quando descobriu que a sua mãe tinha câncer, ele finalmente percebeu o que estava fazendo e se tornou um bom homem, mas já era tarde demais. Lola diz a Max que não quer que as ovelhas sejam levadas, e logo eles chegam a um belo lugar, uma cachoeira. De volta ao escritório, Audrey recebe instruções do seu chefe, que descobriu onde Lola está. Mais tarde, Lola é convidada a tomar uma bebida com seus companheiros, e eles começam a dançar e se divertir muito. Eles também acabaram apostando em um jogo de dardos com um homem mais velho. Enquanto isso, é revelado que Hazel é irmã de Max, e ela quer que ele explore o mundo e não apenas fique preso na Austrália. Max diz que gosta da sua vida, então Hazel conta que ela o viu com Lola na piscina. Ele demonstra claramente que gosta dela, e ela sorri. Hazel pergunta a Max se ele está prestes a contar a Lola sobre seus sentimentos, mas ele nega. Enquanto isso, no bar, o homem mais velho começa a trapacear, escrevendo a sua pontuação, e uma briga começa entre as pessoas do jogo. A briga no bar continua por um bom minuto, até que Lola assovia, e o dono do bar dá um grito para separá-los. Mais tarde, ele comenta sobre isso com Max, e diz que os seus hóspedes estão tornando as coisas complicadas para ele. Então, Max lhe dá um dinheiro para resolver a situação. Enquanto Lola está bêbada, ela acaba perguntando o que Max pensa dela. Ele vai lentamente se sentar ao seu lado, então ela pergunta se ele está feliz e ele revela que tem algo para dizer. Mas vendo o quanto ela está bêbada, ele não abre a boca e apenas a tira dali. No dia seguinte, Max se senta com ela na mesa do café da manhã, mas ela fica envergonhada por causa da noite passada. Max diz que está tudo bem. Ele até a convida para acampar naquela noite e ela vai fazer as malas. Eles também vão para a vinícola da família Vaughn, onde ela prova o famoso vinho. Max também se ofereceu para abrir um vinho caro, mas isso custaria $200 e ela nega. Ela ainda não tem ideia de que Max é irmão de Hazel e basicamente também é dono da empresa inteira. E por alguma razão, ele hesita em lhe contar a verdade. Mais tarde, Max confronta Lola quando ela diz que ele se sente só. Ele começa a explicar como ser um solitário era sua desculpa para ficar seguro e não se apaixonar. Nesse momento, eles também veem um pequeno canguru e ela tira uma foto. Mais tarde, ela está desenhando e revela uma nova ideia para atrair Hazel para sua empresa.
Ela fala sobre a mãe de Hazel, Cibella, como uma inspiração. Max está prestes a abrir a boca, revelando sobre a sua mãe, mas eles acabam tendo um momento romântico e dando seu primeiro beijo. Pela manhã, ele revela que é Max Vaughn, e depois de ouvir as suas palavras, ela fica confusa, mas ele assegura que ele é um investidor silencioso, e ninguém sabe da verdade, a não ser Hazel e agora ela. Lola fica muito zangada e chateada com ele. Quando eles voltam, ela vê o seu ex-chefe, que voltou para contratá-la de volta para sua empresa e até promovê-la a uma posição superior. No entanto, ela nega voltar a trabalhar com ele e deseja boa sorte a Hazel. Hazel também confronta Max sobre ele ter revelado a verdade um pouco tarde demais. Lola encontra sua amiga Audrey, que lhe pede desculpas por ter roubado a sua ideia. Então, Lola caminha para encontrar a sua velha idosa favorita e dizer adeus. De volta ao chalé, seus colegas compartilham um vinho recentemente roubado. Depois, Lola encontra Max antes de partir para a América, e eles têm uma pequena conversa sentimental, mas Max a deixa ir. Já se passaram vários meses e Lola finalmente montou seu escritório. É quando a sua amiga revela que a família de Vaughn não está mais trabalhando com a sua antiga empresa. Ela também pergunta se ela tentou ligar para Max, mas ela diz que não. Em poucos dias, no lançamento do vinho em um evento, Max surpreendentemente aparece. Ele diz que a sua velha idosa estava sentindo falta dela na Austrália, mas na verdade, revela que havia cometido um grande erro na época, a deixando ir. O filme termina com todos curtindo um casamento e Lola e Max aproveitando aquele momento juntos. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.